Amperge Convida, com Heloísa Carpena. No Amperge Convida já tivemos alguns episódios tratando de temas relacionados à infância. Mas hoje vamos falar sobre o mais importante aspecto da proteção de crianças e jovens, o direito à educação. A atuação do MP nesse tema é mais conhecida na sua dimensão individual, tratando de questões como acesso às vagas na rede pública de ensino, por exemplo, que são cuidadas pelas promotorias da infância e juventude. Mas há um trabalho importante da instituição numa perspectiva coletiva, que é feito pelas promotorias da educação. Eu vou conversar sobre isso com o promotor de justiça Emiliano Brunet, que é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Educação da capital, do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde leciona a disciplina Políticas Públicas, pois é também mestre e doutor em Ciência Política. Boa tarde, Emiliano. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar a entrevista falando um pouco sobre a história institucional. Eu sei que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem um pioneirismo na proteção do direito à educação, com a criação dos primeiros órgãos especializados para tratar dessas questões nessa dimensão coletiva que eu referi. Então, conta um pouco para nós dessa história, como foi se estruturando essa área de atuação. Boa tarde, Heloísa, boa tarde a todos que nos escutam. Realmente, eu vejo com muito bons olhos a história, a trajetória desse tema dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro. A primeira promotoria da educação remonta à primeira década desse século. Foi uma promotoria criada mais ou menos ali nos idos de 2009. E de lá para cá, o que a gente pode avaliar, o curso aí de 15 anos, é um processo de progressivo enraizamento desse tema dentro do Ministério Público e de amadurecimento da nossa atuação em relação à área de educação. Então, se a gente pudesse sintetizar os pontos principais, o que aconteceu assim, do ponto de vista formal, de mais importante nessa trajetória aí de 15 anos, seria interessante primeiro dizer que essa promotoria, pioneiramente criada há 15 anos atrás, ela foi pouco a pouco desmembrada. Então, hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na capital, nós já temos 3 órgãos de execução, com uma atuação já relativamente especializada em relação à matéria. Podemos explicar um pouquinho mais dessa especialização depois. E essa especialização começou a se expandir para a região metropolitana. Ela ainda não ultrapassou a região metropolitana, mas ela já chegou, por exemplo, a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, chegou a Niterói e São Gonçalo, também com órgãos especializados. Uma pergunta que uma pessoa que não conhece tão bem assim o Ministério Público poderia se fazer é se fora da região metropolitana alguém pode procurar o Ministério Público sobre esse tema. Evidentemente que sim. Fora da região metropolitana, esse tema não vai estar sendo tratado por um órgão especializado em educação, mas certamente ele é um tema tratado pelo Ministério Público, a depender do caso, ou por uma promotoria de tutela coletiva, ou por uma promotoria de infância, ou em alguns casos até por uma promotoria de juízo único. Muito bem. E como é que começam os procedimentos? De onde chegam as representações que dão origem à atuação da promotoria de tutela coletiva da educação? Bom, esses procedimentos, eles chegam de diversas maneiras, O Ministério Público tem muitas portas, muitas entradas, mas a gente poderia dizer que uma forma realmente importante de acesso ao Ministério Público nessa área é através da ouvidoria do Ministério Público. Então, quando uma pessoa noticia ao Ministério Público através dos canais da ouvidoria, os canais institucionais, o 127 ou o próprio site, quando ela noticia alguma situação que pode configurar uma lesão ao direito educacional na sua perspectiva coletiva, ou seja, quando atinge uma coletividade de pessoas, essa ouvidoria é encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Educação, e o Centro de Apoio Operacional vai fazer a distribuição dessa notícia para o órgão com atribuição na matéria. Então, é importante dizer também, já que citei o Centro de Apoio Operacional, que nesse ponto também o Ministério Público do Rio de Janeiro é exemplar, podemos dizer assim. O Ministério Público do Rio de Janeiro teve muito cedo um Centro de Apoio Operacional especializado na área de educação. Nós temos conhecimento de que hoje o Conselho Nacional está debruçado sobre
uma tentativa de normatização dessa matéria, exatamente para que esse esforço de especialização ele se uniformize no Ministério Público Brasileiro e que outras unidades também tenham promotorias especializadas, centros de apoio especializados, né, e toda uma dedicação baseada no reconhecimento da especificidade desse direito à educação. O Rio de Janeiro está bem avançado nesse ponto. É claro que a gente pode melhorar bastante, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro é um bom exemplo nessa matéria. Mas só complementando a resposta à pergunta que você me fez, além dos canais da ouvidoria, né, o próprio centro de apoio ele tem um papel importante, né, de municiar as promotorias de justiça especializadas e as promotorias de justiça que atuam nesse assunto, de um modo geral, com informações relevantes sobre possíveis violações ao interesse da população na seara da educação. Então, o centro de apoio ele também é um municiador dos órgãos de execução, das promotorias, com informações importantes sobre possíveis hipóteses de atuação. Não poderia deixar de mencionar também, né, do ponto de vista da gestão estratégica do Ministério Público, que os planos de atuação especializada, né, que são agora vinculantes para os órgãos de execução, também podem conter diretrizes estratégicas para a atuação do Ministério Público na área da educação. Um exemplo bem categórico disso que eu acabei de dizer, por exemplo, em determinado momento, o Centro de Apoio das Promotorias de Educação definiu que era estratégico para o Ministério Público fiscalizar as regras de financiamento público da educação e colocou isso como uma diretriz estratégica para os órgãos do Ministério Público. Quando isso acontece, essa também é uma hipótese de atuação das promotorias de educação. Para fechar e não deixar a resposta incompleta, poderia mencionar ainda as informações que outras instâncias de controle repassam ao Ministério Público, como, por exemplo, o Tribunal de Contas. Sim, esse planejamento é muito importante, né, Emiliano? Porque senão a atuação acaba ficando a reboque dos acontecimentos, né? Depois do fato, um dano, enfim, um fato negativo acontecer, que o promotor vai passar a atuar. Isso realmente é muito interessante. O que eu ia dizer é que as promotorias da infância, né, retomando a questão, né, dessa esse duplo aspecto individual e coletivo, você diz que qualquer pessoa pode, né, recorrer à ouvidoria, aos canais de atendimento, para encaminhar uma questão, por exemplo, relativa à falta de vaga na educação pública, né? E aí as promotorias da infância estão incumbidas disso, né? De cuidar dessas questões. Mas há questões de natureza coletiva, como eu disse, que vão condicionar o exercício desse direito, né? Questões relativas à infraestrutura das escolas, à alimentação dos alunos, o seu transporte, a práticas inclusivas, né? Que são determinadas por lei. Então, em relação a essas questões, né? O Ministério Público também participa, atuando, né, com uma função promocional, digamos assim. Mas, além disso, o Ministério Público participa da elaboração da política pública educacional? Posso, antes de responder essa parte final da pergunta, aproveitar a sua intervenção para explicar um pouco mais essa interação entre as promotorias de infância e as promotorias de educação? É importante ter clareza, né, que, às vezes, um mesmo fato ele pode ser examinado tanto sob a perspectiva individual quanto sob a perspectiva coletiva. Você mencionou, por exemplo, a questão das vagas. É lógico que quando uma pessoa, né, uma mãe, um pai, procura a promotoria de infância noticiando do ponto de vista do interesse específico de uma criança, né, uma dificuldade em obter vaga, né, essa questão pode, né, tocar na dimensão coletiva, né, se a gente puder imaginar que aquela dificuldade vivenciada por aquela família se estende a outras famílias, né? Então, o tema da vaga ele não é exclusivo nem da infância nem da tutela, né? O que varia é o enfoque, né? A tutela ela vai examinar questões de vaga do ponto de vista da estruturação da rede, né, da garantia de que haja uma oferta suficiente e bem distribuída de vagas vis-à-vis das necessidades da população. E essas mesmas questões, evidentemente, elas podem se apresentar de forma atomizada, individualizada para o promotor da infância e juventude. Essa questão ela acontece em relação a inúmeros problemas que a gente pode pensar, né? Então, talvez valesse a pena, antes de entrar na parte mais provocativa e na parte final da sua pergunta, em relação ao Ministério Público e à política pública, exemplificar alguns temas, né, em que o Ministério Público atua, né, e que são inequivocamente temas com um potencial coletivo, né?
Você citou o tema da vaga, eu acabei de dizer que ele é um bifronte, quer dizer, ele pode ter essa dimensão individual, mas ele também pode ter a dimensão coletiva, mas seriam exemplos, né, de atuação coletiva do Ministério Público também, temas como, por exemplo, a educação inclusiva, né, a alimentação escolar, o transporte escolar, a educação prisional, né, a infraestrutura escolar, o respeito, por exemplo, aos procedimentos democráticos no âmbito da escola, a instalação dos conselhos escolares, os processos de escolha dos diretores, né, a política de pessoal, né, que visa assegurar que haja profissionais, docentes e outros profissionais da educação em número suficiente e adequado às demandas. Né. Todos esses exemplos que eu acabei de enumerar, né, são exemplos que dizem respeito à atuação do Ministério Público em relação à educação nessa dimensão coletiva. De natureza coletiva, né? E aí, exatamente. E aí é muito interessante você pensar, e eu já vou chegando à parte final da sua pergunta, né, que uma forma de pensar, né, os casos de atuação coletiva do Ministério Público passa por uma tentativa da gente pensar o direito à educação na escala da política pública. O que eu quero dizer com isso? A realização desse direito se dá, em grande medida, através de programas de ação estatal, que nós podemos chamar de políticas públicas, né, que estabelecem recortes dentro desse direito social mais amplo, né, estabelecem objetivos específicos a serem alcançados por meio de uma ação estatal articulada e coordenada. Então, a alimentação escolar é um exemplo de política pública, a distribuição do livro didático é um exemplo de política pública, a infraestrutura escolar e assim por diante. Então, quando eu penso em casos de atuação coletiva, eu posso pensar a partir dessa dimensão da política pública. Ou seja, existem políticas públicas que realizam, né, no seu conjunto esse direito social, articuladamente. Cada uma dessas políticas envolve um mecanismo institucional específico, né, com definição, por exemplo, de qual é o ente responsável por materializar aquela política, com que recursos aquele ente realiza aquela política, com que foco ou para que destinatários aquela política é realizada. Quando a gente pensa na dimensão da política pública, a gente consegue ter mais clareza sobre os casos de atuação do Ministério Público, isso é muito interessante. Pensar nessa perspectiva é uma forma de racionalizar a atuação do Ministério Público também. Porque se alguém, por exemplo, noticia a você que numa determinada escola existe um problema infraestrutural, se você é capaz de escalar para a dimensão da política pública, você é capaz de se perguntar se você deve ter um inquérito para apurar o problema daquela escola específica, ou se é o caso de ter um inquérito ou um procedimento de acompanhamento para verificar se a política de infraestrutura escolar está sendo bem executada. Isso diante da possibilidade não desprezível de que o problema daquela escola se repita em várias outras escolas, se ele tiver uma dimensão administrativa ou de gestão. E tem uma questão das escolhas também, né, de eleição de prioridades. Velha questão do cobertor curto. Então, ao prover determinado setor, você muitas vezes está descobrindo algum outro que, né, vai ser, de alguma forma, prejudicado por aquilo. Então, são decisões administrativas, não é isso? Exato. Muito bom. A sua pergunta, aliás, ela é super oportuna porque ela me dá a oportunidade de fazer o fecho em relação àquela outra pergunta que eu tinha pedido para responder, enfim, depois dessa apresentação. A questão tem a ver realmente com escolhas e quando a gente pensa na dimensão da política pública, isso fica mais claro. A sua observação ela vem muito a calhar, né? Então, quando eu consigo escalar da dimensão fragmentária de um determinado fato, né, para a dimensão da política pública, eu consigo acessar essa dimensão sistêmica dos problemas públicos, né, e pensar que existem escolhas, sempre existem escolhas, né? Os problemas são ilimitados, né, e há que se tomar decisões democraticamente sobre quais vão ser enfrentados com prioridade, com que recursos, né? Há uma questão que envolve, vamos dizer, um termo aí da ciência política, a formação de uma agenda. Esse é um tema que a gente costuma achar que é estranho ao direito, mas ele não é, né? A formação de uma agenda de políticas públicas, a eleição de prioridades, é um processo político-jurídico, né, para o qual a gente tem que estar sensível. Então, eu concordo contigo. Quando a gente escala na dimensão da política pública, a gente enxerga essa dimensão das escolhas a qual você acabou de se referir. E aí eu volto ao ponto que eu fiquei devendo, que é se o Ministério Público deve ou não participar da formulação da política pública. Eu acho que nós devemos ter clareza, né, de que o processo de política pública envolve uma articulação muito sensível, muito delicada,
né, entre entes governamentais, né, entre distintas instâncias, né, e a formação, em última análise, de um arranjo jurídico institucional em torno de um certo objetivo. Se você pensar que para toda política pública existe um arranjo jurídico institucional, né, que envolve uma multiplicidade de entes, né, e num regime federativo isso é especialmente forte, né, se você consegue pensar na dimensão de um arranjo institucional, você consegue ver que as políticas educacionais dialogam muito, né, com essa ideia de uma articulação de esforços em torno de objetivos de política pública. Né? Então, vários programas envolvem uma coordenação interfederativa, envolvem eleição de prioridades, eleição de objetivos. A entrada das instituições de controle, como o Ministério Público ou o próprio Poder Judiciário, nesse arranjo, tem que ser pensada como alguma coisa não disruptiva da organização desse arranjo, mas funcional a esse arranjo. Isso significa o seguinte: a atuação do Ministério Público ela não é só externa ao arranjo institucional. Ela é interna e, nesse sentido, o Ministério Público está ali para garantir uma boa articulação, um correto financiamento das políticas públicas. Isso tem menos a ver, e acho que eu estou começando a chegar no ponto central da sua pergunta, isso tem menos a ver com substituir opções políticas da administração pelas do promotor e mais a ver com assegurar o bom funcionamento dos processos de base da política pública, que são processos regulados pelo direito. O processo orçamentário, o processo de execução da despesa pública, o processo de financiamento da educação, o processo de gestão da rede, o processo de gestão de pessoas. Esses processos estão funcionando bem de acordo com as normas jurídicas que o regulam. Essa é uma atuação que não envolve necessariamente a substituição do gestor pelo promotor. E envolve, aí sim, pensar as instituições de controle como parte de um arranjo jurídico institucional de política pública, e não como alguém que chega de fora, desmontando esse arranjo ou ditando a partir de fora quais são as escalas de prioridade ou o que deve ou não ser feito. Porque essas escolhas raramente são consensuais, né? Elas envolvem muitas vezes um embate de ideias e de interesses que muitas vezes são inconciliáveis. Então vamos para um exemplo concreto para a gente não deixar a coisa se perder, né, numa teoria que talvez não seja bem compreendida. O caso da alimentação. Vamos imaginar que, num determinado momento, a qualidade dos alimentos que são oferecidos começa a ser colocada em questão, tendo em vista uma preocupação com a saúde, com alimentos menos calóricos, ou com evitar o oferecimento de transgênicos, né, que contenham na sua formulação essas substâncias. Quer dizer, uma série de coisas podem surgir a partir daí. A avaliação da qualidade do alimento que é oferecido nas escolas. Como é que o promotor pode interferir, né, numa questão dessa natureza, ao decidir, né, participar dessa discussão? Então, esse é um tema onde o Ministério Público não está colocando exogenamente, a partir dos seus critérios ou a partir das suas prioridades, nenhum elemento estranho na política pública. Esse tema que você acabou de trazer é um exemplo pronto e acabado do que eu acabei de dizer, que esse é um tema juridicamente regulado, né? Esse processo, o processo da política de alimentação escolar, especificamente nesse ponto que você acabou de levantar, tem uma regulamentação jurídica, né? Você não pode servir, por exemplo, esse tipo de merenda, né? Merenda industrializada, né? Então, tem uma regulamentação. A política pública ela tem uma regulamentação pelo direito. Esse é um caso que eu acho que não envolve escolha política alguma. Nesse caso, a gente está no campo do juridicamente regulado, né? E a atuação das instituições de controle é perfeitamente harmônica com essa regulação, né? Então, me parece que esse exemplo é um bom exemplo, né, onde o Ministério Público ele não está atuando como um agente exógeno que substitui as preferências do gestor pelas suas. Nesse exemplo, ele está velando para que a forma como a política está regulamentada seja devidamente observada pelo gestor. É disso que se trata. É exatamente isso, na verdade, que as instituições de controle buscam. No exemplo que eu dei do financiamento, é exatamente isso. Não há discricionariedade alguma. O financiamento da educação está definido na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases. Quando o Ministério Público atua nessa dimensão, né, de garantir que os mecanismos de regulação e funcionamento da política pública funcionem bem, ele está participando positivamente do que eu chamei de arranjo jurídico institucional da política pública. E como é que está organizada a política pública educacional nos vários níveis da federação? Falar um pouco disso. Bom, existe uma repartição de responsabilidades, né? Isso é próprio, né, da organização de políticas públicas em um regime federativo,
né, alguma coisa muito importante que o direito faz dentro das políticas públicas, né, que é a dimensão estruturante da política pública, é definir quem faz o quê. Então, no caso da educação, o direito faz isso, né? Ele estabelece uma divisão de responsabilidades exatamente para que haja um concerto de ações, né? uma atuação harmônica entre os entes federativos. No que diz respeito especificamente à educação básica, que é aquela que o Ministério Público do Rio acompanha mais de perto, né? Existe uma divisão de responsabilidades. A educação infantil fica principalmente sob a responsabilidade do município, né? A educação fundamental, na sua primeira etapa, né? Ela também é atribuição precípua do município. Na sua segunda etapa, né, que vai até o 9º ano, ela é baseada num regime de colaboração entre Estado e município. E o ensino médio e o técnico são atribuição precípua do Estado. Então, o Ministério Público tanto é sensível a essa regulação jurídica da política pública que ele reproduz na sua organização interna essa divisão de tarefas. Se você olhar, por exemplo, para a capital, né, a primeira promotoria de tutela coletiva da educação fiscaliza a rede municipal, né? A segunda promotoria, a rede estadual, relativamente às escolas que estão na capital, e a terceira promotoria atua em políticas públicas específicas, como alimentação escolar, transporte, assim por diante. Então, o Ministério Público, na sua própria organização, ele tenta, de uma certa maneira, assimilar essa organização jurídica das políticas públicas educacionais. Então, respondendo à sua pergunta, né, existe sim uma divisão de tarefas, de responsabilidades, que é inerente à própria organização das políticas educacionais, e no caso da educação básica isso envolve essencialmente o município e o Estado, conforme o caso. Não que o Estado não possa, por exemplo, ter atuações, por exemplo, no ensino superior. A UERJ, né, e a UENF estão aí como exemplos retumbantes que o Estado tem um papel super importante também na educação superior. E essa forma de organização interna, né, da instituição também facilita, né, o desempenho da sua atribuição, na medida em que vai acompanhar mais de perto isso e se valer de instrumentos, né, para cumprimento dessa missão. Qual é, então, o papel e quais são esses instrumentos? Qual é o papel da instituição nesse controle, né, que a gente fala genericamente de controle, mas não é uma ideia de fiscalização propriamente? Muito bom. Na área da educação, né, os instrumentos do Ministério Público não são tão diferentes assim dos que ele dispõe em outras áreas de atuação coletiva, né? Um instrumento clássico, né, que é um instrumento de investigação de possíveis violações de direitos, é o inquérito civil, né, que é um instrumento poderoso, né, que está colocado pela legislação brasileira à disposição do Ministério Público. Dentro do inquérito civil, o Ministério Público tem o poder de requisitar, de recomendar, né? São prerrogativos muito fortes que a instituição Ministério Público tem no exercício dessa função tão nobre, que é a de fiscalizar, né? Mas, para além do inquérito civil, né, tem sido muito usado, especialmente nas políticas públicas, né, nas promotorias que têm a atribuição de acompanhar políticas públicas, como são as de educação, as de saúde, né, tem sido cada vez mais usado também o instrumento do procedimento administrativo, o PA. Né? Então, na resolução interna do Ministério Público, o instrumento precípio de que dispõe o Ministério Público para o acompanhamento de políticas, e eu repito, isso é muito comum em promotorias como as de educação e saúde, é o PA. Para além dos instrumentos formais, assim, né, é importante dizer que cada vez mais, né, o Ministério Público vem se colocando sensível e alerta para a questão da proximidade, né, do diálogo e da proximidade. Então, uma atuação dialógica, baseada em proximidade, em interação com os outros atores, vem se afirmando cada vez mais como o instrumento por excelência de atuação do Ministério Público nessa área. Então, participar de audiências, participar de reuniões, né, estar, por exemplo, em constante interação com as comissões de educação, né, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara de Vereadores, se for um município, né, estar em diálogo, por exemplo, com o gestor, mas também com os profissionais da educação, sejam eles representados pelo seu sindicato ou qualquer outra instância representativa desses profissionais. Essa atuação dialógica, né, para além dos instrumentos formais, ela é um instrumento muito importante que coloca o Ministério Público dentro, na verdade, do campo educacional, né, se informando e, ao mesmo tempo, participando de uma construção. Né? Essa é uma atuação que o CNMP, inclusive, vem enfatizando, né? A ideia de uma atuação resolutiva passa cada vez mais por essa dimensão da proximidade, do diálogo, da interação com os outros atores que estão no campo.
A gente tende a falar mais dos órgãos públicos, né, dos entes públicos, mas a rede privada também é objeto da atenção do Ministério Público, certo? Muito importante você dizer isso, né? Essa é uma peculiaridade, né, da educação, né? A regulamentação constitucional da educação, artigo 209 da nossa Constituição, diz expressamente, né, que a educação está aberta à livre iniciativa, então ela não é totalmente estranha ao que a gente em direito chama de domínio econômico, mas evidentemente quando um particular atua nesse domínio, ele está sujeito a uma regulamentação muito estrita, né? É diferente de outras áreas onde o princípio da livre iniciativa vigora. No caso da educação, isso envolve submeter-se a uma regulação densa, detalhada, né? E é papel do Ministério Público fiscalizar o cumprimento dessa regulação pela rede privada. Então, em relação à rede privada, existe uma dupla atuação, talvez. A gente pode pensar na fiscalização do Ministério Público sobre essa rede, né? Se essa rede está, por exemplo, cumprindo a Base Nacional Curricular, que se aplica à rede privada também, cumprindo as normas que dizem respeito à inclusão, né, de pessoas com deficiência, que se aplica, evidentemente, a essa rede, é um tema muito candente, muito forte na rede privada, né? Se essa rede está, por exemplo, observando questões como, por exemplo, as diretrizes curriculares do ensino da história, né, que falam um pouco da diáspora, né, negra no Brasil. Então, explicar, né, e fiscalizar, né, é algo que o Ministério Público faz tanto em relação ao público quanto ao privado. Numa segunda dimensão, o Ministério Público fiscaliza também município e Estado, porque município e Estado têm um papel fundamental de controlar essa rede privada, né? Essa rede privada não é estranha ao município e ao Estado. Pelo contrário, o município e o Estado, conforme a etapa, são também coordenadores dessas redes. E nessa dimensão tem papéis fiscalizatórios importantes. Então o Ministério Público atua tanto em relação a essa rede, quanto em relação ao município e ao Estado, que são reguladores e fiscalizadores dos entes privados também. E esses casos chegam no Rio de Janeiro? Há representações e inquéritos relativos à rede privada também? Eu tenho fortes razões para crer que sim, isso da atribuição da terceira promotoria de tutela coletiva da educação, na qual eu não atuo, mas eu posso afirmar com bastante segurança que chegam sim, e há uma atuação que vem cada vez mais tendo resultados nessa área também. Muito bem. Eu agradeço muito a tua entrevista, Emiliano. Acho que todos, como eu, aprenderam muito sobre essa importante atuação do Ministério Público na área da tutela coletiva. Eu vou encerrar então a entrevista convidando os ouvintes a acompanharem o podcast no Spotify para não perderem nenhum episódio, e estão disponíveis também no site da Rádio Roquete Pinto e no site da Amperge. Amperge convida, com Heloísa Carpena.